do Vasco, saudações vascaíno, Washington Cunha aqui no canal Falando de Vasco, trazendo notícias e informações, tudo sobre os gigantes da colina aqui no canal, beleza, galera? Vamos para as notícias e informações, tudo sobre o Vasco da Gama, mas antes disso, galera, curta, se inscreva, aperte o sininho para receber notificações, todos os vídeos que a gente lançar aqui na plataforma. Você tem ajudado, você tem apoiado a esse canal aí e nos ajuda a bater aquela famosa monetização, 1.000 inscritos, 4.000 horas, só você pode estar nos ajudando, beleza, galera? Ó, sempre vou estar deixando aqui na descrição do vídeo, tá? Alguns canais parceiros aqui do canal Falando de Vasco, os caras entendem muito de futebol também, vai lá resenhar com eles, vai lá, se inscreva no canal de cada um, beleza? Vamos para as informações, tô aqui com a minha produção, tô aqui com a minha produção aqui já atentos aos detalhes. Vamos lá, 2 de junho vai ser o sorteio da Sul-Americana e Copa do Brasil. Eu vou te explicar detalhe por detalhe. Esse sorteio seria dia 30 de maio. Porém, com a mudança agora, vai haver 2 sorteios num dia só em horários diferentes, tá? Primeiro horário vai ser meio-dia. Meio-dia vamos estar fazendo uma live cobrindo aí esse sorteio da Sul-Americana, tá? Quais os times vão enfrentar agora nessa próxima fase, já que a Sul-Americana foram 6 jogos, Vasco está no pote G, tá? Onde tem o Lanús, Melgar, que é o próximo adversário amanhã do Vasco, vamos falar disso aqui, Vasco da Gama e Puerto Cabello, tá? É o último lugar. Sul-Americana, o sorteio, meio-dia estaremos na live. E às 15 horas da tarde do dia 2 de junho, também no mesmo dia, vai ser o sorteio da Copa do Brasil. São 16 times brasileiros aí, tá? E vamos descobrir qual será o próximo adversário aí do Vasco da Gama. Lembrando, senhores, aí que agora daqui para frente a parada já, o caldo já engrossa, tá? Na Copa do Brasil e também na Sul-Americana, já que o Vasco não conseguiu a primeira vaga, tá? Então o Vasco está na segunda e se caso vencer amanhã, vai para uma repescagem, tá? Lembrando, senhores, repescagem da Sul-Americana é o segundo lugar contra o terceiro lugar, qualquer um time da Libertadores. Então esse sorteio vamos descobrir caso o Vasco vença o Melgar amanhã, tá? Ainda tem isso, tá? Vasco Melgar amanhã em São Januário às 19 horas. Se Vasco passar pelo Melgar, vai ficar em segundo lugar, tá? E a primeira fase da Sul-Americana passa. Vai haver o sorteio dia 2 de junho, tá? Que vai ser meio-dia. E aí vamos descobrir, tá? Descobrir quem será um novo, tá? Clube que vai estar enfrentando o Vasco pela repescagem para o Vasco conseguir uma vaga e permanecer no Sul-Americano. Entendemos? Terceiro lugar na Libertadores e segundo lugar aqui na Sul-Americana. Isso é válido para todas as chaves da Sul-Americana. Vamos lá. Vasco e Melgar amanhã, São Januário, às 19 horas, conforme falei. Esse jogo só vai passar até o momento que eu gravo, tá? Mais informações eu trago aqui nos próximos vídeos. Vai passar no canal Paramount Plus, tá? Paramount Plus no stream. Não tem onde outro lugar, a não sei que você dê um jeitinho especial aí, como um brasileiro sabe ser, tá? Então, esse jogo tá para assistir. Vamos estar numa live aqui no canal Falando de Vasco, fazendo a cobertura desse jogo amanhã, às 19 horas. Beleza, galera? E aí, eu vou estar trazendo mais informações sobre os juízes. Não adianta falar juiz comigo, com você, com outros, porque a gente muito mal conhece os cabras. Só um detalhe, que eles não dão falta, qualquer falta, tem que lembrar alguns jogadores do Vasco, não adianta ficar se jogando no chão, enrolando, tá? Igual o Verratti faz. Os caras não dão qualquer falta, tá? Eu sempre falo aqui, juízes aí da Sul-Americana, tá? Esses caras equatorianos, esses caras aí paraguai, esses caras aí argentinos, é mais truncado, mais duro, e para dar falta, meu irmão, só se for de giraia para cima. Fora isso, eles não dão falta, tá? Então, avisa isso aí o nosso capitão Verratti aí, que tá ruim pro lado dele, tá? O time do Melgar fez um treino hoje, tá? E legal, tava dentro da minha casa, basicamente, né? Vamos falar assim de bandeira, né? Tá dentro da minha casa. Ó, Melgar fez um treino no centro de capacitação do Exército, tá? Fica localizado lá na Urca, na zona sul do Rio de Janeiro. Quem conhece Melgar, fez um treino lá,
já entrou lá no meio dos praça lá, né? Entrou lá no meio lá do Brasil lá e conheceu lá um pouco das fardas da galera lá. E tá aí. Fizeram esse jogo treino, se prepararam aí pro jogo de amanhã, às 19 horas. Beleza? Vamos aí torcer pro Vasco conseguir essa vitória. Mas antes eu faço aí uma pergunta a você, torcedor. A situação que o Vasco tá, perdeu agora pro Fluminense, que eu tenho uma estatística aqui também levantada pelo GE trazer para você, tá? Qual seria o campeonato do Vasco para ele estar priorizando? A gente sempre bate nessa tecla. Campeonato Brasileiro, para não ser rebaixado. Sul-Americana, que é um campeonato mais fácil para se conseguir conquistar em um campeonato, já que o time do Lanús é um time fraco e o Vasco não conseguiu bater nenhum desses times, tá? Ou Copa do Brasil? Qual desses você colocaria aí no seu cardápio? Ó, o Vasco só tem que estar só na Sul-Americana. Não, o Vasco tem que torcer só para estar no Brasileirão, ou na Copa do Brasil, ou você acha que tem que pegar os três? Deixe seu comentário aí que é importante. Beleza, galera? Vamos lá, vamos dar continuidade às informações aí, conforme eu falei, há uma estatística, tá? E ela deixa qualquer um triste, meu irmão, qualquer um triste. Antes dessa estatística, deixa eu te falar aqui sobre o Campeonato Brasileiro. O próximo adversário do Vasco vai ser o Red Bull Bragantino. Quem viu o Red Bull Bragantino jogando contra o Paysandu na Copa do Brasil, você viu como esse time se comportou dentro de campo. Meu irmão, os caras são velozes, os caras são rápidos, são ágeis, tá? Parece que tem fôlego infinito, meu irmão. Parece que os caras tomaram o soro aí do Capitão América aí e não para. Vasco apresentar esse mesmo futebol que jogou contra o Fluminense, que foi dono de todas as ações dentro de campo, vai ficar complicado o Vasco conseguir fazer 3 pontos, tá? Muito complicado. E o cenário do Vasco não tá lá muito essas coisas não, tá? Fluminense e Vasco foi 2-1 no Campeonato Brasileiro, fazendo aí uma rodada para você, tá? São Paulo perdeu para o Mirassol, o caçulinha aí do Campeonato Brasileiro, 2-0 em cima do São Paulo. Atlético Mineiro e Corinthians 0-0. Grêmio e Bahia, torci para o Bahia vencer, o Grêmio não passar o Vasco, acabou que deu Grêmio, 1-0. Os Urubu e Palmeiras aí, confronto de líderes aí, Flamengo conseguiu encostar um pouco mais no Palmeiras, vencendo de 2-0 aí, com muita polêmica, como sempre, muita polêmica, tá? Sport Recife tentou reagir e reagiu com 1 ponto em cima do Internacional, cada vez mais está ficando mal das pernas, começou bem o seu campeonato aí, mas está aí tendo uma decrescente, e empatou com o Sport Recife 1-1, tá? O Vitória, né? Vitória e Santos venceu, conseguiu fazer 8 pontos aí, mas continua na zona de rebaixamento, e Cruzeiro bateu Fortaleza por 2-0. Hoje tem o último jogo que vai fechar aí a rodada do Campeonato Brasileiro, tá? Que vai ser o Bragantino e o Juventude. O próximo adversário do Vasco é o Bragantino, tá? E torcer aí, cara, para ter um empate nisso aí, porque o Juventude vencendo passa o Vasco. Bragantino já está em 4º lugar, então fica até meio complicado aí você saber para quem você vai torcer, tá? Nesse momento o Vasco se encontra com 10 pontos, tá? Em 15º lugar, 10 pontos. Fortaleza, 10 pontos também, 16º. Aí vem o pelotão da parte de baixo. Vitória com 9 pontos, Santos com 8 pontos, Juventude com 8 pontos, tá? E o último lá, o Sport Recife com 3 pontos, tá? Isso aí é um forte candidato ao rebaixamento. E qual é o campeonato do Vasco no campeonato que a gente tem visto aí? O campeonato do Vasco, agora no Campeonato Brasileiro, tem que ser contra o Sport, contra o Juventude, contra o Santos, contra o Vitória, que não conseguiu vencer, com menos 1 dentro de campo, e ainda tomou uma vitória de virada dentro da casa dos caras, lá no Barradão. Entendeu? Então, é complicado você chegar para o Vasco e falar assim, ó, o campeonato de vocês vai ser contra essas 5 equipes. Sport, Juventude, Santos, Vitória e Fortaleza. 5 times. Só 4 são rebaixados. Um já está dizendo aí que vai ser rebaixado. Tem 3. Se continuar essa performance ruim aí, o Juventude e Santos, vai sobrar uma vaga. Entendeu? E eu não acredito que o Fortaleza do Vojvoda vai ficar nessa decrescente, não. Porque, além disso, eles têm mais time. Pode estar numa crise, tá? Tá numa crise
Mas não acredito que eles vão ficar nessa situação. Igual o Corinthians ano passado. Deu uma decolada. Fluminense ano passado deu uma decolada. Vasco é o único time que não consegue fazer isso consigo mesmo. E mais uma vez, tá, a gente está vendo uma tabela ser favorável ao Vasco. Ano 2024 foi assim, Vasco perdiam, empatavam, os times que iam passar o Vasco perdiam. E esse ano está começando a repetir tudo de novo. E Vasco, como todo, sempre fica rindo na cara do perigo. E é complicado. E é complicado porque a gente tenta de todas as formas tirar força da onde tem para poder estar torcendo para o time que poucos, tá, tem vestido a camisa do Vasco. Pode até dizer que é vascaíno, de fora, sabe, de fora, mas de dentro, meu irmão, coração, não são. O presidente é o CEO do Fortaleza, estou com a matéria aberta aqui, ó, vou ler para você, tá? O CEO do Fortaleza Esporte Clube, Marcelo Paes, tá? A situação do Fortaleza tá catastrófica, meu irmão. Consegue ficar pior do que a do Vasco, em todos os sentidos, tá? A diferença é que o campeonato deles internacional é melhor do que o do Vasco, mas fora isso, tá muito ruim. E eles conseguiram perder para o Vasco 3-0. Ó, a entrevista para a torcida, especialmente em momentos de turbulência ou para a comunicação de decisões importantes sobre o clube. Ele busca dialogar com os torcedores e explicar as razões por trás de decisões e situações do clube, como foi o caso de uma entrevista recente onde ele lamentou a má fase da equipe e explicou que o encontro com os jogadores não seria possível devido à regra do clube. Então a gente está vendo uma matéria montada pelo que eu vi esse vídeo, tá? O Marcelo Paes, ele vai lá e dá uma notificação e dá um parecer para a torcida, ele explica, a gente está numa má fase e ele fala, a gente sendo vai lutar para não ser rebaixado. Ele dá o papo reto, como a gente fala aqui. Ele deu o papo reto para os torcedores. Ó, começamos bem, mas a situação saiu fora do controle. Tem jogadores aí que não estão dando sangue, alguns jogadores vão sair para poder estar entrando outros e vai haver uma renovação. Mas o momento está caótico. Mas eu estou vindo aqui botando a cara e dando aí essa entrevista explicando para vocês, dando um parecer. Diferente dos dirigentes do Vasco, tá? Pedrinho, Felipe, o Marcelo Santana, que foi mandado embora, que era o Bucha, ninguém se pronuncia. Vai se pronunciar depois de 4 derrotas e 5 empates. 9 jogos sem vitória. Aí quando o Fernando Diniz chega e ganha o Fortaleza de 3-0, aí ele vai lá no vestiário, o Vasco TV quer ficar dando reportagem bonitinha, ele com calça apertadinha, anda no vestiário falando, mundos e fundo. Mas quando o Vasco perde para o Fluminense, que eu já vou entrar numa outra matéria aqui, ele não aparece para dar uma justificativa e fica dando entrevista para o canal BTB, que os camaradas lá fazem um ótimo trabalho, que eu vou evitar de ficar falando na mídia, porque a mídia tem um poder de pegar tudo que eu falo e converter ao contrário. Não, é incompetência, você não tem tido compromisso com a sua torcida. E, de fato, como eu sempre falo aqui no canal, o Vasco tem tempo e hora certa para dar notícia triste para os seus torcedores. Entendeu? Para poder movimentar o clube associativo da noite para o dia, para poder fazer uma votação pela SPE, entendeu? Todo mundo sai correndo para poder fazer isso aí, porque vai ser favorável para o Vasco. Será? Agora, quando tem uma derrota de mais um clássico que o Vasco não consegue vencer, tá aí a história do Vasco em 5 anos, desde 2020, que o Vasco vai mal das pernas contra os 3 maiores do Rio, você não quer dar uma satisfação. Você não quer chegar a público como teve caráter, coragem e outras palavras que eu não posso falar aqui, tá? O Marcelo Paes, o CEO do Fortaleza, teve de chegar e dar a cara a tapa. Ninguém do Fortaleza tá satisfeito. E outra coisa, ele blindou também o técnico Vojvoda, que a culpa não é do Vojvoda. Mas falando de Vasco, a derrota do Vasco para o Fluminense não foi culpa do Diniz. Idiota, infelizmente, que coloca a culpa no Diniz. O problema do Vasco já é decorrente há anos após ano.
e vocês não fazem nada e fica só vivendo de promessa. Bando de político. E acham que vão fazer o melhor da onde, se a gente não vê, tá? Então é muito complicado, porque, ó, a gente vê aí, ó, resolução dos clássicos, matéria pelo GE, tá? Vitória do Vasco, de 2005, tá? De 2005 até, de 2000 até 2005. Olha como é que tá a situação do Vasco. Vasco e Botafogo. Vasco tem 7 vitórias em cima do Botafogo, tem 3 empates com o Botafogo e o Botafogo tem 8 vitórias em cima do Vasco. Até aí, até esse momento, o Vasco vai pegar o Botafogo em Brasília. Esse mando de campo foi vendido, né? Então o Vasco pode empatar com o Botafogo. E dentro de toda a história, o Botafogo sempre foi freguês do Vasco. Beleza. Até o momento está bem equilibrado, entendeu? 7 vitórias do Vasco, 3 empates, 8 vitórias do Botafogo. Beleza. Aí vamos para o Fluminense, tá? O Fluminense, ó, lembrando-se hoje que já chegou o momento do Vasco ficar 7 jogos sem vencer o Fluminense. E no 8º o Vasco foi lá e venceu. Mas vamos lá, pela história de 5 anos, tá? 5 anos e meio, para ser bem mais sincero e bem mais justo, o Fluminense, o Vasco tem 2 vitórias, 5 anos. 2 vitórias, 4 empates e 7 vitórias do Fluminense em cima do Vasco. Virando basicamente fregueses dos caras. Onde os caras eram fregueses do Vasco. A minha era de 90 a 2000, o Fluminense era freguês do Vasco. Aí vamos pro Flamengo. Aí, meu irmão, aí não tem condições. Não é possível que vocês aí de São Januário não tenham visto isso, entendeu? O Vasco tem 2 vitórias, dentre 5 anos e meio, 2 vitórias em cima do Flamengo. Uma delas, a última, eu estava em Recife. Onde foi o gol do Pumiton, um chutaço, um balaço fora de área. 1-0 o Vasco em cima do Flamengo, pelo Campeonato Carioca, eu acho que foi em 2023, se eu não me engano. Olha isso, 2 vitórias. Aí tem 3 empates, que deu uma melhorada aí, deu uma equilibrada mais ou menos, e os caras têm 14 vitórias em cima do Vasco. Estão virando freguês de todo mundo, e vocês pouco se importam, o Vasco virando chacota de times. Tá entendendo? Times grandes, time pequeno. Porque você não consegue ganhar um Melgar dentro de casa, ganhando de 3-1 e os caras virar dentro da casa deles, só com bola dentro da área, não adianta ter o goleiro brabo que a gente tem. Você não conseguir vencer, com todo o respeito, o Sport dentro de casa, tá? O Kaiser ir lá e fazer 2 gols em cima do Vasco e ganhar de virada 2-1 com menos 1 em campo. Como é que você vai fazer isso aqui com os clássicos? Entendeu? Então fica muito complicado. E não adianta chegar lá, eu acho muito saudável, muito bacana, o jogador do Vasco, o Ryan, chegar lá e fazer o sinal do C, tá entendendo? Com o Fluminense, isso aí é totalmente indiscutível, é futebol, é isso mesmo, é zoeira. Tá entendendo? Zoeira. Ele vai lá, zoou, o outro foi lá, zoou, o Google não foi lá e pegou no zoar, pô, não sabia que ele ia fazer o C e falou o nome dele? Beleza, futebol. Agora, não adianta fazer isso se você não consegue, dentro dessa tabela aqui, ter resultados positivos. Não adianta, meu irmão. Não adianta. Entendeu? Então, vocês têm que ter coragem para admitir os erros, as falhas e ter coragem, tá? Como foi aqui o Marcelo Paes, o CEO do Fortaleza, botar a cara a tapa e se pronunciar de uma forma sincera, verdadeira, porque, infelizmente, não dá mais para se ver de história do Vasco. Tá? O Vasco, de 90 e 2000, era a 3ª maior torcida, entendeu? A maior de títulos, tá? E torcedores. Esquece, não dá para vir mais de história, tá? Apesar que a história do Vasco é incalculável, tá? Incalculável você querer comparar com outros clubes. É incalculável. Não tem como comparar. Entendeu? Isso até os clubes admitem, tá? Eu já vi grandes do futebol, Flamengo, Fluminense, Botafogo, Palmeiras,
falarem a mesma coisa que eu acabei de recitar para vocês. Não tem comparação. A história mais linda e bela é do Vasco da Gama. Mas não adianta viver de história, tá? Não adianta ficar vivendo de outrora. Não dá. Isso não traz resultado. Vocês aí têm que trazer resultado para a galera aqui. E um deles está aqui, ó. Quarta-feira, dia 28. A decisão pela justiça, agravo de instrumento interposto, tá? Pela 777. Em fase de decisão, tá? Que afasta do controle da Vasco SAF. Será julgado, tá? A luta para não ser devolvido o Vasco SAF para 777 parte. Que é mais um problema que vocês arrumaram para o Vasco e por isso que a gente se encontra também nessa situação. Beleza, galera? Galera, curta, se inscreva, aperte o sininho para receber notificações até aí os confins aí da nossa torcida do Vasco, beleza? Deixando sempre aí o teu comentário, deixando seu like, se inscrevendo sempre. Hoje é meu aniversário, vou festejar com a família e amanhã a gente volta com mais vídeos aqui, beleza? Eu vou deixar uma enquete aqui no canal Falando de Vasco. Qual será aí o time de amanhã vai vencer? Melgar ou Vasco da Gama? Deixa aí o seu comentário. Fui!